Bora lá, vamos orar. Senhor, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui hoje. Obrigado pela Júlia, pela Claudete, obrigado pelo Pedro, Senhor, obrigado pelos irmãos que vão assistir isso depois. Ora para que o Senhor possa falar conosco, nos trazer clareza, edificação e sabedoria, porque nós não queremos, Senhor, aprender sobre o Senhor, nós queremos conhecer ao Senhor e prosseguir te conhecer, porque aprender nós aprendemos para fora, mas conhecer nós conhecemos por dentro. Então, faze-te conhecido de nós, sejamos vivificados pela tua palavra, não somente informados, porque nós queremos trazer luz para a terra, e a luz para o Senhor é vida, a luz não é informação, a luz é vida, então que o Senhor nos dê essa vida, porque o Cristo é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, então que o Senhor nos santifique na verdade, a tua palavra é a verdade, que o Senhor nos dê a conhecer que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra rema que sai da tua boca, e que nós possamos iluminar os nossos irmãos também com a mesma luz que o Senhor nos tem dado desde o princípio. Fortalece-nos, Senhor, guarda-nos do mal, guarda nossa mente, nosso coração, e que nós saiamos daqui revigorados e atraídos para Ti, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Irmãos, olha só, eu levantei 4 perguntas aqui para a gente poder entender, e eu vou fazer uma pergunta aberta para vocês, que isso aqui é uma sala de aula, né? Isso aqui não é um monólogo, senão fazer live. Então, a ideia é que você participe e interaja comigo, e eu vou fazer uma pergunta para você. O que é teologia sistemática? Primeira coisa que eu te pergunto, o que é teologia sistemática? Quem quiser responder, abre o seu microfone. Eu quero ouvir vocês 3. Em poucas palavras, o que é teologia sistemática? Quem quer começar? Pode abrir e falar. Bom, o que vocês brigam? Fala aí. Bom, seria o estudo sistemático da pessoa de Deus? Sim, bem sucinto, bem objetivo. Estudo sistemático da pessoa de Deus. Alguém quer acrescentar algo ao que o Pedro disse? Eu não sei, Tony. Maravilha. Júlia, quer falar alguma coisa? Não. Não. Tá, joia. Então é o seguinte, gente, pontualmente é o que o Pedro disse, né, o estudo sistemático da pessoa de Deus, só que dá para a gente simplificar de modo que qualquer pessoa entenda. A teologia, nós vamos falar um pouquinho para frente nos próximos slides, porque assim, existe a teologia e a teologia sistemática. A teologia é a ciência de Deus, é o estudo de Deus, é para você aprender a estudar. Tel, né, de Deus no grego, e logos, ou logia no caso, né, de estudar. Por isso é psicologia, angiologia, demonologia, teologia e as gias que tem aí. Mas a ideia que eu quero trazer é que a sistemática, irmãos, é aquela que traz para você a coisa organizada. É para você entender, a pensar Deus quadradinho por quadradinho, para quando você for construir uma ideia, você ter uma base sólida. Então, quando você é mestre, se você for chamado, por exemplo, para o ofício de mestre, isso é uma habilidade que Deus dá, isso não é algo que você pede e consegue, porque isso tem a ver com o ofício, tá? Eu vou te falar aqui. O que é o ofício? É o mestre. Então, quando você é mestre, Deus te dá a habilidade de enxergar, quando uma pessoa te traz alguma coisa, aonde está a ausência do que falta a ela para compreender o que você está dizendo. Então, em um pouco de conversa, dá para saber o que falta para uma pessoa entender para que ela possa construir um pensamento e entender a ideia que você está passando. Então, a sistemática ela serve para isso, para você poder ter o caminho completo e saber qual é o bloco que falta para a pessoa trilhar o mesmo caminho que você. Tá sendo mais simples aqui. Então, a outra pergunta que a gente vai fazer é por que é importante estudá-la. Nós vamos falar um pouco sobre teologia, ciência e fé, se elas são amigas ou inimigas, e quais os perigos da teologia para a vida espiritual, que é o que eu estava conversando com o Pedro há alguns minutos. Então, vamos seguir aqui, ó. Irmãos, o que é teologia na prática? É o que eu estava falando, o estudo de Deus. Teologia é literalmente o estudo de Deus ou a ciência de Deus. E aqui eu anotei um ponto. Sistemática, olha aí, ó, porque tem algum tipo de falha, ela traz essa estrutura organizada e facilita a compreensão bíblica. Deixa eu parar aqui, que chegou um elemento aqui. Quem está entrando aqui? Deixa eu ver. Vou autorizar a pessoa aqui. Pronto. Cassiana, seja bem-vinda, irmã. Então, obrigada.
Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui, ó. O que que é teologia, né, que a gente está falando? É o estudo de Deus, ou a ciência de Deus, e ela é sistemática pelo simples fato de organizar as coisas. Então, assim, irmãos, eu quero trazer para vocês os prós e contras, porque aqui a ideia não é defender algo para vocês. Eu não vou trazer minha opinião, nem vou trazer para vocês que isso aqui é crucial para a vida de vocês. Mas eu vou trazer para vocês sempre os prós e contras, porque a minha ideia é formar mentalidades livres para pensar em Deus. Aí você fala, o que é uma mentalidade livre para pensar em Deus? É aquela que não depende do racional carnal. Porque a mente de Cristo, ela não é racional naturalmente falando, ela é racional espiritualmente falando. E o que que muda nessa ótica? A interpretação. E em cima disso, eu vou trazer para vocês, tá? Inclusive para quem está anotando, um texto que embasa tudo. Aqui, irmãos, nós vamos ver muito, mas muito verso bíblico. Tá? Porque isso aqui eu estou tirando base de um livro de teologia, mas eu não vou ensinar o livro de teologia para você. Eu vou trazer para você o que é grosso e o que eu julgo essencial na minha jornada com Deus, para que você tenha uma fé sadia, não engessada. Então, como que a gente vai entender essa diferença que eu estava falando, que é sobre interpretação? Qual é a base bíblica para isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou abrir aqui, vou ler com vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. O texto diz o seguinte para nós. Eu vou ler a partir do verso 1, porque texto fora de contexto é pretexto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quem levantou a mão? Ah, tá. Porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, não foi manipulação, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E esse verso é facilmente substituível por não se apoiasse em teologia, e sim na essência da fé bíblica. Facilmente eu poderia trocar isso aqui sem perder a essência da ideia. Mas vamos seguir o texto aqui. Verso 6. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzia a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Agora ele vai dar a chave, irmãos. Olha que interessante. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, quero parar aqui um pouquinho para dizer o seguinte. Existe um princípio muito profundo aqui nessa palavra. Olha só, eu vou ler mais uma vez. Versículo 8. A sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, veja, toda pessoa, escuta isso, toda pessoa que não tem revelação bíblica, ela vai ser assassina da verdade revelada. Toda pessoa que não tem revelação bíblica, ela vai ser assassina da verdade revelada. Você vai entender isso nos próximos versos. Tá? Eu estou te dando a chave para sintetizar o que a gente está conversando aqui. Verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então, olha só. Para eu entender coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. O que é isso? Algo que a mente humana naturalmente jamais atingiria em nenhum dos seus níveis de evolução. Deus revela pelo Espírito. Então veja que existe uma mentalidade que o Senhor quer dar aos homens para que estes compreendam aquilo que ele está falando na verdade. E aqui começa a ficar claro para nós a diferença na interpretação que dá a sabedoria humana e a sabedoria revelada. Até aqui, irmãos, alguma pergunta? Eu estou falando claro para vocês?
Cassiano, tá tranquilo? Júlia, beleza? Ô, Tony, eu só queria que você repetisse aquela frase lá que você falou 2 vezes sobre assassinar, a palavra revelada. Toda pessoa, entenda que eu estou falando daquelas que embasam na sabedoria humana, tá? Toda Sim. pessoa que não conhece a verdade revelada, ela será assassina do verdadeiro evangelho. Eu mudei as palavras aqui um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Então, uma vez que a pessoa só tem sabedoria humana, ela só tem teologia, ela vai assassinar o Senhor da glória. Ou seja, quem é o Senhor da glória? Não é o Jesus, é o Cristo dentro do Jesus. Veja que o inimigo bíblico dos homens não é anti-Jesus, ele é anticristo. O problema do diabo é com o Cristo dentro da palavra, é com a essência dentro da palavra, não é com a teologia nem com a informação bíblica. O diabo não tem problema com isso. Porque até ele crê e treme. Compreende, Pedro? Consegui ser claro? Gente, aqui é hora de você fazer pergunta, viu? Não tenha vergonha, não. Fala, solta, que a ideia é justamente você sair daqui com a mente... Diga, Júlia. Eu tenho uma pergunta. Até que ponto que eu vou... Tudo bem que você vai falar que, assim, a parte da palavra revelada a gente tem baseado naquilo que nosso espírito se alimenta. Então, a partir do momento que a gente sente esse vigor e tudo mais, é a palavra revelada. Se a gente não sentir isso, é só a palavra estudada. Só que algumas religiões, dito cuja minha, proíbem o estudo justamente para que tenha apenas a palavra revelada. E aí entra esse conflito, de até que ponto que estudar vai de fato ajudar a gente a encontrar a palavra revelada. Se é revelado, a gente precisa de fato estudar para poder entender. É isso que eu entro na dúvida, entendeu? Porque vem do céu, então para que eu vou estudar? Manja? Então, claro que sim. A pergunta, ela é muito pertinente, porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas são extremistas. Porque o que acontece? O diabo, ele trabalha em 3 níveis. Ele trabalha na questão do entendimento central, para impedir você de entender, ou ele trabalha na extrema esquerda ou na extrema direita. Ou você vai ter que estudar muito, ou você não vai estudar nada, ou você vai ser impedido de qualquer um dos dois. Deixa a vida me levar, você vai ser um ímpio da vida. Então, ele trabalha nesses 3 extremos. Então, qual que é o grande ponto? Religião, por exemplo, pega os batistas, os presbiterianos, pega essa galera para você ver. Eles estudam muito, mas estudam muito mesmo. A vida de oração deles dificilmente é equilibrada com o nível de estudo. Quando você vai puxar mais para o neopentecostal, para o pentecostalismo, eles têm pouco estudo, ou nenhum estudo e muita vida de oração. Então, eles ficam ou na extrema direita, que é o estudo, ou na extrema esquerda, que é só a vida de oração, e apartam-se da verdade bíblica por causa desse mesmo princípio que a Júlia citou. Na verdade, eles usam o verso seguinte: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, eles usam esse versículo para justificar o posicionamento deles. Agora, qual que é o grande ponto? Se você for ler o contexto desta conversa de letra mata, mas o espírito vivifica, você vai ver que eles estão falando do tempo em que Moisés tinha que cobrir o rosto com um véu após ser exposto à glória de Deus. Então, por que Moisés tinha o rosto coberto? Porque ele não podia deixar o povo de Israel ver a glória do jeito que era. Ele tinha que cobrir aquilo. Hoje, irmãos, eu preciso entender quem é o Jesus. Deixa eu ajudar o aqui. Quem é o Jesus? Então, qual que é o grande ponto? Jesus, irmãos, vocês concordam comigo, de modo unânime, que ele é a palavra de Deus? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Jesus é a palavra de Deus? Todo mundo concorda? Então, olha que interessante. Agora, você olhando para mim aqui, ó. Existe o Antigo Testamento e o Novo. Se Jesus é a palavra de Deus, aqui está o lado esquerdo, que é o lado da profecia a respeito de Jesus. Aqui está o lado direito, que é o lado da manifestação de Jesus, quando ele vem em carne. É impossível eu ter a revelação se eu não conhecer o passado. Então, entenda que Jesus, ele foi a palavra profetizada. Vou pegar o exemplo aqui, ó. Quando você vai olhar Gênesis, qual foi a palavra que Deus disse para a mulher na maldição? Deus disse o seguinte, ó, vamos ler aqui,
É mais fácil mostrar para vocês do que eu falar de mente, ó. Gênesis, no capítulo 3, Deus, quando houve o pecado, ele amaldiçoou a mulher, amaldiçoou a serpente e amaldiçoou Adão. Olha o que Deus disse para a mulher. Gênesis, capítulo 3, lá no versículo 16. Ele fala assim, ó. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará luz a filhos, o seu desejo será por teu marido, e ele te governará. Então, aqui, irmãos, tem uma situação que Deus disse para a mulher. Quando Deus falou com a serpente, no verso 15, ele fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo é a primeira profecia no Éden a respeito daquele que viria e venceria o capiroto. Então entenda que Jesus foi trazido a essa dimensão por meio de palavras proféticas. Não encare. Então até então Deus estava falando, Jesus virá, ó, ele vai vir, ó, vai chegar uma hora que vai chegar, o descendente de Abraão, ó, o filho de Davi, ele vai chegar. Quando chegou o tempo certo, o verbo se fez carne. Então, tudo que foi dito, anunciado, foi agora colocado dentro de um tabernáculo humano chamado Jesus. Então, aquele homem era a manifestação de todas as profecias antigas que foram ditas antes da sua vinda. E ele manifestou algo superior que os homens não conheciam. O que ele manifestou? O Cristo dentro dele. Quem é o Cristo, irmãos? O Cristo, ele é o Filho de Deus. Jesus, irmãos, Jesus, ele é o tabernáculo, ele é a parte humana. O Cristo é o verbo encarnado, é aquele que era desde o princípio. João capítulo 1, lembra? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Aí o texto no verso 3 fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. A vida estava nela e a vida era a luz dos homens. Este é o texto que revela a origem da palavra. Só que essa palavra, até então, ela era somente invisível. Quando chegou o tempo, a palavra diz, o verbo se fez carne. Está assim na sua Bíblia ou não? Só tem na minha. Alguém tem uma Bíblia diferente aí? Que diz que o verbo não se fez carne? Claro que não. Então, o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? É essa palavra eterna de Deus. É a inteligência do Filho de Deus. E ela se manifesta na terra dentro de um homem. Aí, se você for olhar o texto em Lucas, a palavra vai dizer que esse homem foi chamado Jesus. Quando João vai contar a história em João 17, olha que interessante aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. João capítulo 17, eu estou adiantando a matéria, né, mais para frente a gente vai estudar sobre o Jesus mesmo, mais profundo. Mas em João capítulo 17, olha o que acontece aqui, ó, o que o João fala aqui tremendo. Lá no versículo 4. Jesus falando, ó, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Olha que interessante esse texto. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Então, olha que interessante. Guarda-os em teu nome que me deste. Que nome foi dado a ele? Jesus. Esse foi o nome que o Pai deu a ele para ser manifesto na terra. Claro que no hebraico você vai ler Yeshua. Mas tem em mente
que ele tinha um nome e foi anunciado entre os homens, no qual eles são guardados. Só que esse Jesus, ele portava alguém superior dentro dele. Quem é? O Cristo. O Cristo é o verbo antes da carne. Então, esse é o eterno, o governante dos céus. O nome mais excelente que está sobre todo nome. É este que Jesus trouxe. Aí os discípulos, lembre, aqui nós vamos voltar para o assunto depois dessa aqui. Jesus pergunta assim, quem diz o povo ser o filho do homem? Em Mateus 16. Tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Aí Jesus fala assim, mas e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Aí o que Pedro fala para ele, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fica maravilhado e fala, ó, não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que te revelou. Por que ele fala isso? Porque é impossível aos homens, na sabedoria humana, descobrir o Cristo dentro de Jesus. Impossível, se o Pai não mostra. E aí agora faz sentido você voltar comigo para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja, por que eles mataram Cristo? Porque o Cristo para eles não era salvador, era uma ameaça. A unção, ela sempre vai ameaçar o espírito por trás da palavra na vida das pessoas, se não for o mesmo espírito. A unção de Cristo vem para guerrear com os demônios dentro das pessoas. Então essa unção, quando ela se aproxima de alguém, ela vai manifestar o que aquela pessoa carrega. Então, o que é isso? O que é manifestar? Vai aparecer palavra, vai aparecer ação, vai aparecer o que for, mas alguma coisa vai aparecer. Porque a unção que o Cristo traz, que ele é, na verdade, ela incomoda, ela é agressiva com os demônios. Então, eles não suportam isso, eles têm problema com Cristo. E eu repito, quem é o verdadeiro inimigo de Deus? O anticristo. Não é anti-Jesus. Então, para você entender agora, Jesus, irmãos, ele é a parte manifesta, ele é a parte que é natural, ele é a parte humana, visível aos homens. O Cristo é a parte interna, é a parte da virtude, da revelação, da autoridade, do poder. Então, Cristo é o Filho de Deus. O Jesus é a natureza que Cristo assumiu para poder redimir os homens e ser o sacrifício por eles. Hoje, existe um homem no céu chamado Jesus Cristo. Que ele venceu por nós e nos deu a sua natureza. E ele honrou a natureza humana, elevando ela ao nível mais alto que se pode levar uma natureza abaixo de Deus. Consegui responder a sua pergunta, Júlia? Não respondeu. A pergunta é, eu vou repetir. Por que eu preciso estudar a palavra se a palavra é revelada? Se independe Justamente. de eu estudar ou não. Entendeu? Porque isso que você está me falando, você teve baseado no que você leu, não baseado no que você estudou. Uma coisa que você leu e Deus foi revelando com você num particular, não foi isso? Então não é estudar, é só uma leitura bíblica que você está fazendo. Estudar no sentido que a gente está tentando fazer aqui é, pelo menos pelo que eu tenho de concepção do estudo, né, bíblico. Ver o contexto histórico, ver a parte de tempo, a parte de como que isso influenciou e tudo mais. Para que eu vou fazer isso se no final é tudo revelado, entendeu? Sim, Ah lá, o sim. Pedro Então, é Cassiano, eu vou responder, eu acho. você quer falar, Pedro? Eu vou responder depois. Pode falar, Pedro. Não, é que a pergunta da Júlia me deu uma pergunta também. Ah, tá. Uma pergunta sua? Se é uma pergunta, então espera aí que eu vou responder para ela e responder a tua. Beleza. Então, tá. Achei que você ia responder a pergunta dela. Não, É o seguinte, é o seguinte, para nós, nós temos a revelação completa, que é a Bíblia toda. A palavra diz em Oséias 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não tem como você ter uma revelação de algo que você não tem base. Se você não tem nenhuma base, nenhuma estrutura para tirar um parâmetro do Espírito que te ministra, como você pode dizer que essa revelação procede de Deus?
A única, e nós vamos estudar isso no decorrer da teologia, a única segurança que nós temos debaixo do sol é essa Bíblia aqui, ó. Vamos supor que Deus remova o Espírito Santo, remova tudo. A segurança está aqui. Se eu não tiver acesso a esse conhecimento aqui, qualquer espírito me ministra. E, ó, tá cheio de capiróticos por aí. Aí você me fala, mas então como é que eu vou saber que a revelação vem de Deus? Ou então, como é que eu vou saber que isso está certo ou não está, se eu tenho que ter revelação? A revelação, ela não é um palpite dos céus. A revelação é o acréscimo de vida ao que já existe. Jesus falou assim, ó, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio acrescentar vida ao conhecimento bíblico e teológico. Ele não veio dar informação para as pessoas. Ah, mas o Pai revelava as coisas para ele. É claro que revelava as coisas para ele, porque ele é a própria palavra, ele já tinha em si como é que fala? O pré-estabelecimento do universo, nele todas as coisas foram formadas. Mas mesmo assim, ele estudava. Ele buscava, Jesus era mestre. Como pode alguém ser mestre de outro sem estudar a Bíblia? Não precisa nem de muito esforço para responder um negócio assim. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. Não respondi a sua pergunta, ainda falta algo. Qual que é a sua dúvida central? Não faz sentido. Não faz sentido, porque então, estudar a Bíblia, ele é Bíblia, é isso. Porque o que a gente está fazendo não é leitura bíblica, porque a parte do conhecimento da palavra você conhece pela leitura, e a leitura então já é o suficiente para você ter revelação. O que a gente está fazendo é mais que isso, é estudando de fato. Então, só se eu interpretei errado, e leitura bíblica é o mesmo que estudar a Bíblia. Então a gente está fazendo só isso, só está lendo. Porque aí não faz sentido, entende? Não sei se eu estou conseguindo passar a pergunta, porque assim, realmente não tem lógica sentar para ficar vendo contexto histórico e tudo, se no final, vem tudo dos céus. Então é você com Deus, e Deus traz a revelação. Sim, não, mas agora eu captei. A gente não vai estudar história aqui, a gente não vai estudar concílio aqui, a gente não vai estudar nada dessas bases. Aqui não. Aqui a minha ideia é deixar enxuto para vocês com a base exclusiva aqui. Eu tenho base de estudo, algumas coisas, de história, essas coisas, mas o grande ponto é que a revelação não vem da história, ela vem do verso. Isso aqui é o que Deus revelou aos homens. É a palavra de Deus, Deus revelou isso aqui. Então, existe, eu já achei o ponto. A Bíblia em si, ela já é conhecida como a revelação de Deus. Ela por si só, o jeitinho que está aqui já é a revelação de Deus. Só que essa palavra, vamos pegar aquele verso que a CCB usa. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra que mata? Segundo o que é ensinado, essa aqui. Só que letra que dá vida? Essa aqui. Aí você me fala, então tem um problema aí, ué. Como é que uma palavra pode matar e pode dar vida? Isso foi resolvido com a justiça do Cristo. Cristo deu vida ao homem que não tinha vida. O que é essa vida? É a justiça, é a fé. O homem antes de qualquer coisa, eu já vou te dar a oportunidade, viu, Cassiano? Não esqueci, não. Antes de qualquer coisa, ele não tinha a natureza correspondente da palavra. Carnal. Todo homem debaixo do sol, ele é carnal. Ele é o quê? Ele é só alma e espírito morto e carne. Então, ele entende segundo os 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Todo homem é assim. Então, para ele, cada um tem a sua verdade. Você tem a sua, a Claudete tem a dela, a Cassiana tem a dela, o Pedro tem a dela, eu tenho a minha. Só que Cristo, ele tem uma mente só. Você já ouviu falar que nós somos o corpo de Cristo? Aí você, né, na sua posição, no seu trabalho hoje, quando você olha, quem manda no corpo humano? É a cabeça. Agora, e quando tem muitas cabeças? Aí é uma anomalia. Isso não existe. Muitas cabeças não tem como pensar. Então, qual é o problema? Se a mente de Cristo não se estabelece na mente das pessoas, cada um vai ter a sua revelação. E aí está o perigo, porque existem falsos mestres que são doutrinados por espíritos doutrinadores e que, se não tiver apoio seguro na palavra, vão ensinar qualquer coisa. Aí você me fala, como é que eu sei, então, que a palavra revelada ela é de Deus e ela não é? Vê se dá fruto na vida da pessoa.
Vê se ela cresce no amor, na alegria, na longanimidade, na mansidão, domínio próprio, paz, bondade, benignidade. É esse o filtro de quem tem a revelação de Deus, porque se ele não desenvolve isso, essa revelação não é de Deus. Precisa haver vida junto com a instrução. Se não há vida junto com a instrução, há informação. E o diabo é um ótimo professor. Então, não há como conhecer a Deus sem um estudo bíblico. E aqui eu vou colocar aspas, porque se uma pessoa não tem acesso às escrituras, Deus pode se revelar para ela no próximo assunto que a gente vai estudar, que é a revelação natural de Deus. Mas essa não é a regra. Você acabou de falar. É isso que eu tô tentando dizer. Se você não tem as escrituras, se você não tem a Bíblia, você ainda pode ser usada por Deus, ainda pode ter a palavra revelada. Então, por que eu vou ler a Bíblia? É isso que eu tô tentando falar. Não depende disso. Por que você vai ler? Porque o Senhor ordenou que você o conhecesse e prosseguisse em conhecê-lo. Como é que você vai saber a respeito de Deus se não tem balizador? Qual é o teu parâmetro? Mas se eu for para um lugar onde eu não posso ler a Bíblia, Deus pode revelar do mesmo jeito. Tá tudo bem. Porque não depende da Bíblia. Sim, mas olha só. É possível, mas é pouco provável que Deus vai te trazer uma revelação fora das Escrituras. Por quê? Por quê? Porque você não tem base. É muito complexo responder uma coisa dessa e fugir da Escritura. Não tem como eu tirar isso aqui e te dar uma resposta filosófica. Te dar uma resposta assim, fora, porque senão eu estou indo para o mesmo terreno que você. Ou qualquer pessoa que fizer uma pergunta, não, mas eu estudo ou não estudo? É claro que você estuda. Porque como é que você vai ensinar alguém? Como é que você vai doutrinar alguém? Mesma coisa, eu quero ser médico, vou pedir para a pessoa, eu vou dar um palpite, eu acho que é aqui. A pessoa está doendo aqui, eu vou lá, faço um curativo lá, e ela está com um osso cortado lá, eu vou resolver o que na vida dela, se eu não estudei? Tem como. E ainda mais porque tem a ver com mudança de mente, mudança de interior, tem que nascer de novo. Então, tem muita coisa que eu preciso ter a verdade bíblica, eu preciso ter conhecimento. Então, o que eu digo? Mas de onde vem a revelação? Vem do conhecimento prévio que você tem. A palavra diz, em outros casos, que tem pessoas, os gentios, por exemplo, que são os que não são judeus, eles têm uma revelação natural de Deus. Mas isso não é para salvação, isso é para entendimento e parâmetro. Então, qual que é o ponto? Para eu nascer de novo, eu preciso ter ouvido a palavra revelada. E só pode trazer uma palavra revelada quem tem uma palavra antes da revelação. Ninguém vai ter revelação se não tem estudo, se não tem informação prévia. Não tem como. Ela vai ter um palpite, um direcionamento de espírito doutrinador. Ela pode ter uma revelação, mas não é revelação crística, por exemplo, uma revelação bíblica. Ela pode ter revelação, porque tem demônio que revela. E tem, viu, irmãos? Não tem pouco, não, tem muito. Inclusive, em 2 Timóteo, no capítulo 3, fala a respeito dos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que ensinam os homens, mas esses homens, eles são mentirosos, são avarentos, são traidores, amantes de si mesmos, desonram os pais, fazem um monte de coisa, mas estão ensinando revelação bíblica. Que revelação é essa? Capirótica, purinha, porque não transforma eles. Então, quando alguém te ensinar algo, veja a vida daquela pessoa, como ela é com as coisas que ela ensina. Porque se ela não tem um posicionamento correspondente, porque a palavra tem poder de mudar, ela não tem revelação bíblica, ela tem achismo bíblico. Então, assim, para a gente poder voltar aqui, ó, eu vou continuar, acho que eu vou conseguir chegar na resposta da Júlia, mas eu vou ter que voltar para a palavra, porque senão eu vou ficar divagando aqui. Cassiana, pode falar, irmã, você está com a mão levantada aí faz tempo, vai cansar o braço. Shalom. Shalom. Respondendo, respondendo aí a Júlia, que perguntou, que eu posso ter a revelação da Bíblia, de Deus, sem as Escrituras. Antes de Deus dar a Escritura, realmente Deus criou pela sua palavra. Aí ele levantou, como levantou vários, profetas durante todo esse tempo, levantou Moisés, que era um homem elevado, que tinha uma elevação espiritual, revelou para ele o que aconteceu desde o começo, como que Deus criou as coisas e muitas outras coisas que foi passado para os judeus, não de forma escrita, mas de forma oral, e ele deu para o povo as leis, que são 613 leis para o povo, porque sabia que o povo não teria capacidade de ter essa revelação. Por quê? Porque Deus é santo.
Então, dentro das escrituras, a gente vai entender que Deus sempre puxa um, para esse um puxar o restante. Depois, dentro do judaísmo, né, que eles são os portadores do segredo, das revelações, das promessas, eles são os guardiões. Tem 5 níveis de interpretação dentro do judaísmo. Interpretação do quê? Daquilo que eles receberam do Senhor. O primeiro nível é o que você está lendo. O segundo nível é figurativo, depois associativo, depois tem o mistério, depois tem o profundo, ou seja, tem níveis. O primeiro nível é você conhecer aquilo que Deus já revelou, não só para os judeus, mas para todos aqueles que querem ter acesso. Então, o primeiro nível está disponível para todos. Ô, Cassiana, Depois, os segundos só um níveis... minuto, deixa eu cortar você rapidinho. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente. Aqui, assim, é bacana você compartilhar, mas tem pessoas de níveis diferentes de conhecimento. Então, eu tenho que introduzir bem de leve algumas coisas ainda, tá? Eu vou te pedir aqui a gentileza, porque esse assunto é muito importante. Eu vou falar disso, os níveis, da profundidade das coisas, mas daqui a pouquinho, mais para frente. Tá bom? Eu preciso só continuar aqui, que a gente não vai esticar muito a aula, mas tenha em mente que o nosso objetivo aqui é construir pessoas que estão começando na caminhada, tá? Não estou desprezando o que você sabe, não, mas só que não é para agora, essa informação. É muito boa o que você está falando, mas não é para agora, tá bom? Vamos seguir aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa, irmão, sobre esse assunto? Júlia, depois, tá? Eu vou te ajudar com essa outra parte aí, porque eu sei que ficou meio mais ou menos aí para você, tá? Nós vamos dar uma seguida aqui, ó. Eu queria só fazer uma pergunta breve. Claro. Tem a ver com o assunto. Na verdade, foi uma pergunta em cima da pergunta da Júlia, né? A Júlia tinha dúvida de que a gente poderia receber revelação sem ter um estudo, né, sistemático, tipo assim, se a gente estudar o contexto, né, a gente estudar o tempo, né, tudo isso. E aí me veio uma pergunta também, tipo assim, se tipo assim, Deus ele revelou a sua palavra aos homens, para que os homens eles pudessem escrever para os que viriam. Por que que nos dias de hoje Deus ele não simplesmente só revela toda a sua palavra para nós? Não entendi a pergunta. Tipo assim, ó, por exemplo, vamos pegar os profetas do Primeiro Testamento aí, os pequenos. Sofonias, Ageu, enfim, Jonas, Miqueias. Deus ele revelou algo para esses profetas, parte sobre de quem Deus era. Então por que Deus não faz mais isso hoje? Mas... porque já tem a palavra? não, sim, eu entendi a sua pergunta. A pergunta eu vou só fazer um ajuste nela, não é porque Deus não revela mais, é porque as pessoas estão sem revelação. Legal. Porque o ponto é o seguinte, o Cristo, quando ele se manifestou, né, a gente precisa entender que muita coisa na teologia, né, ela é racional e superficial, como a Cassiana estava falando. Dentro da maneira hebraica de estudar, existe o superficial e outras medidas, tá? Nós vamos falar disso mais para frente. Mas no superficial, eles vão somente para o contexto histórico ou para o etimológico. Eles vão mexer somente nas ciências naturais. Eles vão abster-se de qualquer compreensão profunda que a escritura não traga explicitamente aquilo como verdade. Então, qual que é o ponto? Por exemplo, o português, ele é muito limitado na sua ortografia. Enquanto nós temos, eu sempre uso o mesmo exemplo porque ele é muito, muito fácil de compreender. João capítulo 1 diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra grega para palavra, ali, naquele texto, é logos. A palavra grega logos, ela tem relação com o ato de falar, ela tem a relação com uma palavra escrita, ou tem relação com uma palavra falada, simplesmente. É um ato, expressa uma ação de falar, seja de modo escrito, seja de modo falado, seja desenho, não interessa, você está comunicando algo. Agora, quando Jesus fala para Satanás assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, essa mesma palavra que nós temos no português é rema. A palavra rema
traduzida para o português também por palavra, é uma palavra revelada, é uma palavra que ela emana do ser, é uma palavra que sai, ela sai a informação junto com a essência do espírito para a pessoa que escuta. Então, não se trata do mero ato de informar alguém ou de falar sobre algo, mas de liberar vida junto com aquilo que você está informando. Então, é nesse nível que Deus trabalha hoje, porque qual é o objetivo de Deus? Formar o Cristo no ser humano. Se Deus, quem é o Cristo? É a palavra revelada, é a vida contida dentro da palavra. Quer ver? Vou dar um texto bíblico para vocês aqui, ó. João capítulo 1 mesmo, ó. Olha que interessante aqui, ó. João capítulo 1, lá no versículo 15, fala assim, ó. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Agora olha aqui, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o que esse texto está falando? A lei foi dada por Moisés, ou seja, Moisés foi um homem que teve a revelação da lei e trouxe aos homens. Então, Moisés ouviu e ele tornou isso conhecido. Agora, o Cristo, a palavra fala que ele trouxe, além da lei que Moisés havia dito, graça e verdade. Então, ele colocou graça e verdade. O que é isso? Ele estabeleceu uma linha completa. Agora, essa instrução que Moisés dava tinha poder para transformar o homem e torná-lo semelhante a Deus, semelhante ao Messias. Não somente informá-lo de como obter o favor de Deus. Diga, Claudete. É uma pergunta. Existem pessoas específicas para o Senhor se revelar? Que ele tem, né? Igual no seu caso, mestres, pastores. Existe. Existe porque a palavra fala assim, quer ver, ó, Salmo 25. Na verdade, não é pessoas específicas, eu diria critérios. Tá? Melhor colocar critérios do que pessoas. Salmo 25, verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência dará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, qual é o critério que Deus usa para trazer ao homem o conhecimento da tua aliança? É o temor do Senhor. Temor. Se Deus não encontra o temor do Senhor, você jamais acessará a sabedoria de Deus. Você vai achar a informação de Deus, você vai achar o estudo judaico de Deus, você vai achar a teologia de Deus, mas a revelação você não acha. Porque a revelação é dada pelo Pai, e o Pai tem critério de temor. Então, o Senhor quer achar no teu coração. O que é o temor de um conceito prático? É a capacidade de priorizar a Deus em detrimento das suas emoções e das suas prioridades. Isso é temor. É quando Deus fala assim, eu quero isso, mas você tem uma conta para pagar. Deus fala, termina o relacionamento. Ah, mas e como é que vai ficar a minha reputação, não sei o quê? Ah, sai do teu emprego. Coisas, estou dando um exemplo. Mas, meu Deus, não vou ficar sem pagar a conta. A pessoa fica com inúmeros questionamentos, mas não responde a Deus. Então, isso é ausência de temor. O temor é a minha capacidade de ser proativo naquilo que Deus manda. Deus falou, eu simplesmente faço. Eu não quero saber se eu vou ter consequências, se o pau vai quebrar, se vai ser difícil. Então, isso é temor. Então, para que Deus me entregue a revelação, não envolve somente a minha capacidade de não pecar, mas a minha capacidade de me submeter. Quantas vezes eu já sacrifiquei por Deus algo? Ou eu só ando em zona de segurança? O que é isso? Eu só faço até aqui, porque depois daqui é perigoso para mim. Vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem reputação, vou ficar sem ministério, vou ficar sem cargo na igreja, vou ficar sem aprovação dos meus pais. E aí? Entendeu? É nesse nível que Deus espera e que separa o chamado do escolhido. Então, assim, Deus, ele vai ensinar e vai trabalhar com cada um na sua medida. Consegui responder?
Então, você falou que temor é a capacidade de se sacrificar pelo aquilo que o Senhor nos pede. Eu vou colocar, não é nem sacrificar, dá para deixar isso mais assim, não é poético, mas assim, mais bonito. É a capacidade de priorizar Deus. Entendeu? Se você tiver que tomar uma decisão entre um benefício teu e um benefício de Deus, você vai beneficiar quem? É isso que eu estou falando. Se o benefício que você pode trazer ao reino de Deus vai custar o teu, e você honra a Deus, você está mandando o temor do Senhor. É nesse sentido. Gente, vamos seguir aqui mais um pouquinho, porque olha só, ainda dentro da pergunta da Júlia, da pergunta do Pedro. Pedro, eu consegui explicar a sua pergunta? Responder, na verdade? Ou não? Tá. Então, irmãos, olha aqui, ó, voltando para Coríntios, que agora vai ficar mais fácil, talvez eu responda as 3 perguntas aqui que foram feitas no próprio contexto de Coríntios aqui, que a gente deu uma passeada. 2 Coríntios 2,8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por que crucificaram, irmãos? Porque não tinham revelação do Cristo, que é o que Paulo está falando. Se tivessem conhecido, não teriam sacrificado o Senhor da glória. Aí ele fala, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu Espírito próprio, né, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, olha a grande chave da sacada. Onde está o nó que separa o homem que tem revelação do homem que não tem? Está aqui. Coisas espirituais você discerne espiritualmente e não naturalmente. Nem sempre, aliás, quase nunca, num primeiro momento, a coisa espiritual fará sentido. Ela vai contra convicções, ela vai contra emoções, ela vai contra circunstâncias, ela vai contra fatos, ela vai contra tudo aquilo que é óbvio. Porque o padrão é sempre Cristo. Aí você fala, Tony, como assim? Jesus, quando estava crucificado e nu, toda a terra achou que ele estava perdendo, mas ali ele estava reinando e vencendo. Então entenda que quando você está andando com o Senhor, você vai andar na contramão do mundo. E ainda que o mundo não te respeite, ainda que o mundo não te respalde, se o Senhor te apontou o caminho, revelado nas suas escrituras, aí sim, você está completamente alinhado com a palavra e terá a justiça de Deus manifesta. O que é isso? O Senhor há de te recompensar. Aí, Tony, me dá mais um verso bíblico interessante para eu saber que a palavra de Deus é segurança, que eu não preciso, que eu não posso, como é que fala? Que eu preciso estudar. Salmo 119, lá no versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu preciso andar na palavra de Deus. Todas as vezes que eu ajo somente com a informação bíblica, sem entender, sem sentir, sem concordar, eu já estou andando no Espírito. Tá bom? É simples assim. Então, qual é o detalhe da teologia? Se eu não tiver uma base que construa a minha mente de modo em que não haja lacunas, qualquer espaço no entendimento pode dar margem à heresia, pode dar margem à manipulação, pode dar margem a um ídolo e não a divindade como um todo, ou ela como realmente é. Vamos seguir aqui, eu vou passar aqui. Gente, qualquer momento vocês podem levantar a mão e fazer pergunta, que é para isso mesmo. Eu nem preparei muito para hoje, porque eu sei que sempre vem bastante pergunta. Olha só,
Por que é importante estudá-la, né? Qual o melhor momento para começar? É uma forma segura de organizar as ideias, partindo de percepções relevantes para a compreensão racional da fé. Do mesmo modo como uma casa edificada sobre um fundamento, a teologia ajuda a colocar as coisas nos seus devidos lugares, quando ensinadas de modo revelado, que é o que você vai estudar aqui comigo. Ou melhor, saber as etapas de cada coisa facilita bastante a construção como um todo. Isso não influencia na tua salvação, porém, te trará conceitos relevantes para o desenvolvimento da tua fé. E, por fim, como mestre, irmãos, aqui eu escrevi e sou taxativo. É mais precioso ensinar uma pessoa a orar e ter intimidade com Deus antes de entregá-la a oportunidade de estudar teologia. Por que eu digo isso? Porque se uma pessoa não aprende a ter relacionamento com Deus, a teologia vai engessar ela e vai trazer sempre explicações racionais dos porquês que as coisas não acontecem na vida dela, não acontecem na vida dos outros, por que nada funciona, porque não tem mais milagre, porque não tem mais isso, não tem aquilo. Ela vai sempre racionalizar, ela não vai querer orar, ela não vai querer buscar Deus e saber o que é e o que não é. Então, é muito mais poderoso e precioso você ensinar um homem a orar e a buscar o Senhor, e depois dar para ele um estudo sistematizado, do que você começar com isso antes, porque ele acabou de nascer. A mente dele está fresquinha para aprender. Se você engessar ele com o que está num livro, você limitou Deus na cabeça dele. Então, por exemplo, qualquer pessoa que estudou um pouco de teologia, se conversar comigo, entra em crise. E eu também estudei teologia. Eu não sou uma pessoa sem instrução. Ah, você estudou aonde? Eu não estudei em lugar nenhum, eu só li livro. O meu pastor, que me discipulou, ele me colocou para estudar. Eu li 2 livros de teologia sistemática, pra você ter uma ideia. Um de 1000 e poucas páginas e outro de 700 e pouco. Ler, irmão, isso aí não é problema. Só que, assim, o que mudou minha vida foi ter revelação da palavra. Não foi estudar teologia. Então, hoje que você escuta de mim é algo revelado, é algo que o Senhor me deu em cima de algo que eu já tinha. Deus, ele nunca vai trazer vinho para um odre sem água. Vou repetir, Deus nunca vai trazer vinho para um odre sem água. O que é água na palavra de Deus? A própria palavra. Como que o marido santifica a mulher? Tendo-a lavado por lavagem de água pela palavra. Então, se uma pessoa não tem palavra dentro dela, como é que Deus vai trazer uma revelação para ela? Porque existe diferença, viu, irmãos? Entre dom de revelação e palavra revelada. Entre uma pessoa trazer uma profecia e uma pessoa ser uma profeta. Aí você fala, como assim, Tony? Eu vou falar aqui de modo bem simples, que a gente vai estudar isso lá na frente. O que é uma profecia? Qualquer pessoa que libera uma palavra para você e cumpre aquilo, uma profecia. Aquilo foi Deus que disse. Agora, qual é a diferença entre uma palavra revelada e uma profecia? É que a palavra revelada não é o que Deus está falando sobre alguém, é sobre o que Deus está fazendo nos céus. Sempre que Deus traz uma palavra revelada para alguém, irmãos, aquele vaso de Deus, que não necessariamente é um profeta, porque qualquer ofício pode ter palavra revelada, aquela pessoa que traz palavra revelada, ela não traz uma profecia, ela traz o espírito da profecia e uma verdade revelada. Qual é a diferença disso? Deus tem o poder de transformar a pessoa que escuta, enquanto os céus descem para executar aquilo dentro dela. A palavra revelada, irmãos, é uma palavra de execução interna. Não é uma palavra de informação mental. Então, uma pessoa que tem revelação sem estudo bíblico, ela é uma pessoa que tem somente informação. Ela vai adestrar a carne daquele que escuta. Ela não transforma a vida, ela não emana a vida e ela não gera fruto na pessoa. Porque a verdade que ela conheceu e entende hoje como verdade, não é verdade no coração, é verdade na mente. E qual é o problema disso? É que uma mente revelada sem o quebrantamento interno, ela é uma verdade vazia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu estava falando com os irmãos aí, não sei quanto que eu falei aqui, acho que foi lá em São Bernardo, quando a gente foi. Existe diferença entre verdade e realidade. Alguém sabe mencionar para mim? Qual é a diferença entre verdade e realidade? Verdade é a palavra de Deus, né? E realidade é o que nós vivemos. Alguém discorda da Claudete? Alguém concorda? Alguém acrescenta algo? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Tem 2 níveis de verdade e 2 níveis de realidade.
Primeiro nível é o natural. Verdade, irmãos, é conceitual. Verdade é conceitual. Realidade é circunstancial. Verdade é a informação. Realidade é a circunstância da informação. Então, com Deus é a mesma coisa. Verdade é a palavra de Deus como informação e ela regula por dentro. A verdade é para mudar você por dentro. A realidade é o que essa mudança interna constrói, o que ela manifesta. Então, eu estou sendo bem simples aqui. No homem natural, ele fala assim, por exemplo, tá bom, Pedrão, vai lá, meu querido, Deus te abençoe. Fique em paz, vai lá. Semana que vem tem mais, meu querido, se Deus quiser, vai com Deus. Não, fechou, eu vou pular no YouTube depois. Isso, exatamente, Cassiana, é exatamente isso aí, ó. Verdade é informação, e a realidade é a circunstância dessa informação. Então, significa que uma criança, quando crescer eu quero ser jogador de futebol. Essa é a verdade dela, isso é o que ela acredita, é o que ela quer ser. E ela busca isso. Quando tá lá com seus 18, 20 anos, ela chega e joga o jogo de futebol dela e ela chegou num time que ela queria, por exemplo. Porque ela trabalhou, ela exercitou e buscou aquilo, ela construiu essa realidade. Então, isso no modo natural é isso, mas a verdade com Deus, não. A verdade com Deus é quando ele transforma você e ela tem um caminho. A palavra que sai da minha boca, Isaías capítulo 55, não voltará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que eu designei. Aí ele explica, assim como a chuva desce do céu, cai na terra e para lá não torna, né, antes de haver feito brotar, depois frutificar, da semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Então, qual que é o ponto? Deus tem um processo. Qual é o processo no homem? O homem escuta a verdade, nasce de novo. Ao nascer de novo, ele frutifica. Ao frutificar, ele manifesta. Então, o que esse homem que frutificou manifesta? Ele manifesta aquilo que Deus construiu dentro dele. O que é manifestar? É tornar comportamental algo que Deus depositou dentro de você. Então, como Deus, ele é o criador do universo, dos céus e da terra e de tudo que existe, ele organizou o cosmos por meio da sua palavra. E essa palavra, para que possa a natureza me responder, precisa habitar em mim na mesma frequência dos céus. Aí você fala, como assim na mesma frequência dos céus? Por que você acha que Jesus falava as coisas aconteciam? Porque havia essa sintonia entre a frequência da voz dele e o reconhecimento da natureza. Mas essa é uma aula que virá lá na frente. Tá? Não me pergunte agora que eu não vou falar. Então vamos lá. Ó. A teologia, antes de uma vida de oração, engessa a fé e a impede de crer no invisível, procurando sempre argumentos racionais para explicar as manifestações ou a ausência delas na vida de alguém. E é o que eu estou te falando. Verdade e realidade. Uma pessoa que aprende teologia antes da oração, ela vai conhecer a realidade da terra e vai querer interpretar a realidade do céu por meio dela. Não tinha impossíveis para Jesus. Jesus ressuscitou morto. Jesus curou doenças que ninguém sabia como curar. Jesus expulsava demônio, tinha gente que nem sabia que tinha demônio. Então Jesus fazia coisas, irmãos, que as pessoas nem sequer tinham ideia daquilo, ficavam maravilhadas com ele. E quando ele ensinava, Mateus 7:28 fala assim, nossa, que ele não ensinava como escribas, mas ensinava como quem tem autoridade. Por que como quem tem autoridade? Porque de fato ele tinha, porque ele não ensinava algo apenas, ele era o que ele ensinava. As pessoas se alimentam, quando você é filho de Deus, as pessoas não se alimentam do que você sabe, elas se alimentam do que você é. Então, se você não é o que você ensina, quando você fala, o espírito que está dentro de você emana junto com a informação que você passa. Consequentemente, você forja na pessoa que te escuta a tua semelhança. E não a de Cristo, porque você não está semelhante a Cristo nessa área.
Então é muito perigoso ficar ouvindo qualquer coisa na internet. Ainda que eu goste, ainda que faça sentido. Olha que interessante. A ciência honesta sempre andará alinhada com a fé. Deus, em sua essência, é fé. Isto ficará claro no decorrer da jornada. A fé é o ponto central da vida de um filho de Deus. Se Deus é fé e compartilhou conosco a sua natureza, tá aí, ó, o texto bíblico, deixa eu mostrar para você que Deus fez isso. Aqui eu faço questão de abrir, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. O texto fala assim, ó. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, olha o chamado que Deus nos deu, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, olha só, irmãos, como isso aqui é profundo. O Senhor nos fez coparticipantes da natureza divina. Ou seja, você é um com Deus. O Senhor te compartilhou a natureza dele. Que natureza ele te deu? A natureza da fé, que é o que ele é, e é o que a criação respeita. Então, quando você olha aqui, qual é a proposta dele? Ele chamou você para quê? Para você exibir glória e virtude. O que é glória, irmãos, nesse contexto? Glória é o pensamento de Deus, é o sentimento de Deus. Ou seja, é exatamente o que Deus pensa, como Deus pensa, e o que Deus sente, como Deus sente, em cima do que você vive, em cima do que você é, em cima do que te acontece, para que você possa entender as coisas do jeito dele, e não do seu. Lembra? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O problema não é conhecimento de instrução, é conhecimento de revelação. E revelação sem estudo bíblico, irmãos, é o maior dano que se pode causar na Terra. Porque não transforma vidas e as aprisiona, como nós vimos no exemplo que a Júlia estava nos trazendo. Até aqui, irmãos, tranquilo? Nós vamos até 9h30, tá? Só para você saber. Essa aula depois vai para o YouTube, é gratuita. Vai para a plataforma e vai para o YouTube. Até aqui uma pergunta? Não? Ó, vou fazer um convite para vocês. Amanhã, irmãos, às 8 horas, eu vou estar fazendo uma live no YouTube, junto com o pastor Ariston, tá? É um irmão que tem 60 mil pessoas no canal dele do YouTube lá. É um irmão de Deus, ele quer que eu fale a respeito de dinheiro como sangue. Então, se quiser participar e puder amanhã, a partir das 8 da noite, lá no YouTube. Tá bom? Vai ser pelo canal do YouTube que eu tô lá. Se você não se inscreveu, depois você procura lá me.tonibittencourt, tá? Avisando vocês aqui. Irmãos, vamos seguir mais um pouquinho aqui, ó. O texto ainda fala para nós aqui. Nós já vimos, né, que assim como ele é, nós somos nesse mundo, na verdade que Deus compartilhou a natureza. E olha só, assim como ele é, nós o somos neste mundo. 1 João, capítulo 4, verso 16. Outro verso que é importante você saber. O texto fala assim, ó. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado o amor. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, porque, segundo ele é, nós também somos neste mundo. No amor não existe medo, ora o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, assim como o Senhor é, nós o somos. A partir do momento que você nasceu de novo, agora você já é semelhante ao Senhor. Só que a tua alma ainda não tem essa clareza, essa convicção. E a única forma de você poder aperfeiçoar isso, conforme nós lemos, é permanecer no amor de Deus. Aí eu te pergunto, o que é o amor de Deus para que você permaneça? Quem lembra? Eu já falei sobre isso. Claudete deve saber. Diz aí, Claudete, o que é o amor de Deus? João 15:7, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. João 14:15, exatamente. João 14, mas é isso mesmo. Você falou o verso certo, só a referência errada. Mas é isso mesmo.
João 15:7. João 15:7 é assim: se você permanecer na minha palavra e ela permanecer em você, pedireis o que quiseres e você será feito. Esse é o 7. Mas o que importa é que você verbalizou o verso correto. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Tá? Então, o grande ponto, irmãos, é que se você guarda os mandamentos de Deus, o amor de Deus te aperfeiçoa. E aí, o medo do teu coração vai se afastando. Então, quando você guarda os mandamentos de Deus, por meio da fé, o que é isso? A nova natureza. Não é você obedecer à risca sem nascer de novo. É você obedecer porque nasceu de novo. Aí, então, mas como é que eu sei que eu nasci de novo? Olha para o teu coração. Olha o tanto que você ama, quer ensinar as pessoas, que você quer que elas aprendam o que você sabe, e o quanto você está frutificando nessa jornada. Porque o que evidencia não é a vontade de fazer coisas ou ser útil para Deus. É o quanto você está sendo transformado no processo de querer as coisas. Tá? Deus, ele quer te formar o Cristo dentro. Se você não está crescendo em santidade, em pureza, em semelhança de caráter e virtude, ou você não nasceu de novo, ou você está com um sério problema de compreensão. E precisa de libertação. Tá bom? Então, tô te abrindo isso aí, porque conhecimento, irmãos, que nem eu falo, pregação sem unção endurece o coração. Você fica ouvindo muita gente que sabe muito, mas não é nada, sua mente engessa, porque é o Espírito que tem nela. Tá, vamos lá. Uma pessoa, continuando aí o terceiro ponto do slide, uma pessoa que não nasce de novo e estuda teologia, além de correr o risco de nunca mais se converter, emanará isto de si mesmo e ameaçará a liberdade da fé dos famintos e recém-nascidos filhos de Deus na sua jornada. Então, qual que é o ponto? Você pega um professor que às vezes nem nasceu de novo, o cara só quer provar o valor dele. O pastor não dá oportunidade para ele, ele vai, sai da igreja em rebelião, leva metade da igreja e abre uma igreja para ele e quer provar que ele é bom. Tem vários exemplos desses. Ele não nasceu de novo, evidenciou isso, por exemplo, na sua própria rebelião, e aí pessoas acompanham a sua rebelião. O que vai acontecer? Vai continuar multiplicando a qualidade de obreiro e de filho de Deus que ele é. Ou não é filho de Deus, né? Não nasceu de novo, então é complicado. Irmãos. Então, não se impacte, não fique impactado com uma pessoa sabe muito. Veja o quanto de vida aquilo traz para o teu espírito. Se possível, avalie a vida da pessoa, chega perto dela, vê como ela é com a mãe, com o pai, vê como ela é com criança, com quem tem dinheiro, com quem não tem, vê se ela é uma pessoa linear, tá bom? Porque é assim que você observa o caráter de um filho de Deus, não é admirando a pregação, nem o conhecimento, nem aquele que fala, a cor da unha do Satanás era roxa, não, porque a unha do cara lá do inferno é azul, ele usava um chifre rosa. Mas, ó, esse tipo de revelação não muda nada na tua vida, nadinha. Então, ou você escuta a revelação do Cristo, ou você está ouvindo mais do mesmo, e Paulo fala que nos últimos dias muitas pessoas enredariam as outras com fábulas, com visões e culto a anjos. Então, toma muito cuidado. Muito cuidado. Jesus não vem ensinar judaísmo para nós, ele vem ensinar vida, ele vem ensinar fé, ele veio se doar por nós. Então, eu tenho que ser forjado o suficiente para que quando eu abrir a boca as pessoas se alimentem de mim, não do que eu estou falando. Porque quando eu falo, emana de mim aquilo que eu estou ensinando. Último ponto, e o maior de todos os perigos, a teologia é uma metodologia grega de estudo, baseada principalmente, mas não exclusivamente, em uma divindade chamada Hermes, de onde se origina uma prática chamada hermenêutica. Quem já ouviu falar dessa palavra, né? Quem estudou um pouquinho de teologia sabe. Hermenêutica é uma régua para você interpretar a Bíblia. E Hermes, irmãos, é um espírito doutrinador da Grécia. E o que acontece aí, ó? E conforme isto vai se desenvolvendo, né, foi se desenvolvendo, além de remover a centralidade de Israel como povo de Deus, foi minando a mentalidade hebraica até que esta desapareceu da maneira ocidental de compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso, a dificuldade com muitos assuntos permanece até o dia de hoje. Então, quando você vai trazer alguns conhecimentos, irmãos, esse espírito que já doutrinou algumas pessoas, ele tem inúmeras fortalezas no coração delas, porque a maioria delas não tem a mente hebraica, ela tem a mente grega. O que é a mente grega? É uma mente filosófica, racional, que usa hermenêuticas e técnicas para explicar algo que é culturalmente hebraico. Então, essa foi a sagacidade do inimigo. Ele conseguiu deslocar Israel
do centro e colocou Roma. E aí, aquela miscelânea de cultura, né, o sincretismo, porque pega aí filosofia da Grécia, pega aí um monte de espírito doutrinador, aí vira aquela bagunçaiada que é o que a gente vê hoje aí. Não, um crê em perda de salvação, o outro crê que não. Um crê que a igreja A é a verdade, o outro crê que é a igreja B. O outro crê que é só ele que vai ser salvo, ninguém mais. Então, cada um tem a sua verdade de acordo com Deus que cria para si. Mas a mente de Cristo é uma só. E se todos pensassem como Cristo pensa, a gente tinha unidade, não tinha divisão. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então, a teologia, tem várias teologias. Tem teologia reformada, tem teologia da prosperidade, teologia disso, teologia daquilo, teologia não sei o quê, teologia da libertação. Tem uma pancada. Por que que tem? Porque tem um monte de espírito doutrinador. Mas cadê o Cristo que conecta essas coisas? Então, meu papel para vocês aqui é filtrar o que é relevante e trazer o que é revelado para você, o que é importante para a tua caminhada com Deus. Porque pouco te importa mesmo conhecer história e um monte de coisa. Ajuda, ajuda. Mas não vai mudar tua fé, nem tua salvação, nem teu estilo de vida prático. O que quero te passar aqui é a essência do que é importante. Para você poder caminhar numa jornada de fé sadia e não engessada. Tá bom? Só tem mais um slide que eu preparei para hoje aqui. Nós temos aqui... Opa. Cadê? Ó, a revelação universal de Deus. É aqui que eu fiz para hoje. Irmãos, aqui é o seguinte. Hoje, nossa aula vai parar aqui. Eu vou explicar para vocês, na semana que vem nós vamos continuar. Existem dois tipos de revelação, a geral e a especial. A primeira consiste na forma como o Senhor se revela na natureza, história e no interior do homem. Aqui estão as bases bíblicas. Salmo 19:1. Eu não vou abrir, mas eu vou dizer para você o que diz. A palavra diz que os céus manifestam a glória de Deus. E depois ele vai começar a falar sobre o dia, sobre a noite, como que isso se comunica na criação por meio da própria existência, porque não há palavra e nem voz naquilo. Vamos ler, vamos ler. Vamos largar de ser. Se eu não leio, é fácil para mim, né? Mas tem que facilitar para quem está comigo. Vamos lá. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia e uma noite revela conhecimento outra noite. Numa linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, olha que interessante, em Salmo 19, você vai ver que a natureza, ela comunica uma mensagem sem emitir um som audível aos homens. Mas é uma construção, é uma sequência, é algo que vai comunicando e estabelecendo o que foi feito hoje para o amanhã. Salmo 139. Salmo 139 vai falar dos bebês, né, de uma pessoa que nasce, como é a formação dentro do ventre da mulher. Salmo 139, versículo 1 em diante. O texto diz assim... Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, não me detenho, e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me há de guiar a tua mão. A tua destra me susterá. Se eu digo trevas, se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Então, olha que interessante as associações, irmãos. O Salmo é um pouco maior aqui, mas entenda que Deus está dando segredos aqui, dos paralelos entre a profundeza da terra e a profundeza do homem. Há conexões aí, mas não é assunto para a aula de hoje.
Tá? Então, nós vamos agora, eu gosto muito desse verso aqui, ó, Daniel capítulo 2, verso 20, que também é uma forma da qual Deus se manifesta de modo universal, né, ou geral aos homens. Daniel capítulo 2, verso 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O Senhor conhece o profundo do homem, e o Senhor dá a conhecer isso ao homem por meio da sua palavra. Então, nós lemos aí 3 exemplos, ó, na natureza, na história, e também no interior do homem, e agora o último verso, que é para a revelação geral, Romanos capítulo 1, verso 16. O texto diz o seguinte, verso 18, na verdade, eu coloquei errado aí, depois eu corrijo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, irmãos, aqui está para nós um exemplo de como Deus vai julgar a terra. Porque mesmo quem nunca ouviu a palavra, tem a condição de ter um mínimo de revelação de Deus. Mas quando Deus quer promover reis e sacerdotes, ele precisa forjá-los e doutriná-los na tua santa Torá, nos teus mandamentos. Torá, para quem não sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia, nomeados no modo hebraico. No modo grego, chamam-se de Pentateuco. São os mesmos 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mais um pouquinho. Segundo ponto. A revelação geral é suficiente para trazer responsabilidade aos homens, que é o que eu estou falando. Deus não vai deixar ninguém inocente. E o fato de não receberem a Cristo no Evangelho, ainda que a natureza testifique de muitas coisas, garante-lhes a condenação eterna. Irmãos, por hoje, a aula está assim. Eu quero ouvir de vocês as considerações finais de vocês. Foi muito rápido, foi muito esquisito, foi muito confuso. O que vocês acharam dessa nossa conversa de hoje? Por gentileza, tragam esse feedback para mim aqui. Claudete, começa você, que já está com a câmera aberta aí, por gentileza. Tem várias coisas que eu já aprendo, né? Que você já tem ensinado, né? No discipulado. Mas tem algumas coisas que eu não consegui entender, não. Igual você disse, que existe uma diferença entre o dom de revelação e o dom, é o dom da palavra? Ah, não, mas isso aí eu posso te responder depois. É porque não é o assunto da aula. Mas Sim. a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: para você, você acha que vai ser relevante a questão da teologia? Ou você, acha que só as aulas da comunidade já estão tranquilas para você? Não, para mim é relevante. Tudo que vem para acrescentar, pode vir que a minha sede continua bastante para aprender mais, ter mais um conhecimento, né, mais profundo. E eu tenho interesse, sim, de continuar e aprender mais. Cada vez mais entender mais como funciona, e como você falou, né? Não adianta você ter conhecimento de coisas profundas, né? Igual sobre as festas, coisas, e não ter o fundamento, né? Do que nós precisamos. Então, para mim, é interessante, sim. Certo. Obrigado, Claudete. Cassiana, como é que foi para você, irmã, estar conosco aqui? Para mim foi ótimo.
A gente sempre está aprendendo, cada professor, né, ele tem uma didática diferente, então a gente sempre está aprendendo, até as coisas que você não sabe, tem uma nuance que você ali não sabe, que você já sabe, tem umas nuances que você não sabe, então acrescenta sempre. Não, maravilha. Legal. Júlia? Desculpa, não abri a câmera, mas não funciona a internet. Se eu deixar a câmera aberta, ou não vai travar tudo, então não adianta. Foi ok, foi bom. Parabéns. Ou ela tá com muito sono, ou ela tá brava, ou aconteceu alguma coisa ali, né? Esquece quando a chance, Júlia? Oh, foi bom, parabéns, foi bem. Não, tá, mas para você, em termos de instrução, de ensino, eu sei que é bastante informação, ainda que eu tenha deixado um pouquinho mais simples, mas você quer fazer algum comentário sobre alguma coisa que ficou, dentro da aula, fazer alguma pergunta que não foi respondida ainda? Não, não, sem comentários. Ok. Gente, então assim, ó, eu vou subir essa aula para o YouTube depois, tá? Quem quiser vai assistir à vontade lá. E eu não sei se eu vou fazer isso todas as terças, porque vai acontecer na semana que vem, por exemplo, que eu vou estar na escola Chofar, dando aula, então não vai ter como ter aula. Mas, pelo menos a cada 15 dias, eu quero estar fazendo, tá, uma reunião com vocês, e vou estar sempre colocando o link lá tanto no Instagram, quanto no grupo do Telegram. Então, vocês estejam atentos lá, tá bom? E a gente vai conversando. E lembrando que amanhã tem live, né, junto com o pastor Ariston. Então, quem quiser, eu tiver